Muito bom dia! Hoje, quarta-feira, dia 11 de agosto do ano da graça 2021, vamos dar sequência às leituras dos capítulos do livro de Cândido de Figueiredo, Os Meus Serões. Como temos vindo a dizer, trata-se de uma obra póstuma, de uma autobiografia, publicada pela Livraria Clássica Editora em 1928, 3 anos após a morte do autor. Para nos situarmos, direi que já entramos na terceira parte do livro, estaremos sensivelmente a meio do mesmo e hoje vamos falar do quinto capítulo dessa mesma terceira parte, que tem por subtítulo Foro e Literatos. Passo então a ler. Mas voltemos ao Jornal da Noite. Aquilo não era vida, nem pelo lado do interesse, nem pelo lado da fixidez de posição. Cheguei a convencer-me de que o Barjona adiara indefinidamente o cumprimento da sua promessa, porque ao Teixeira de Vasconcelos não convinha a minha saída do jornal. E, nessa convicção, me firmei, quando quis ser bibliotecário na Academia de Ciências, e pude saber que o não fui, porque o Teixeira de Vasconcelos não estava de acordo. Um dia, afinal, não sem espanto dele, comuniquei-lhe que, tendo eu um diploma de bacharel, desejava e precisava que ele me servisse para alguma coisa prática, que por isso resolvera abrir escritório de advogado, tendo portanto de deixar o jornal com muita saudade dos meus camaradas e muito agradecimento pelos favores do diretor da Folha, mas que fora do jornal o Sr. António Augusto continuaria a dispor da minha melhor vontade. António Augusto desatou-se em delicadezas, mostrando que muito sentia a minha separação do jornal e, em confirmação deste sentimento, o jornal, pela pena do seu diretor, dizia no dia imediato que eu ia abrir o meu escritório de advogado e que deveria ter muitos clientes por isto e por aquilo. E a notícia concluía por afirmar que era muito sentida a minha ausência do jornal. Acreditei na última parte da notícia, mas os cumprimentos da primeira, pulos de remissa. Abri com efeito o escritório de advogado na Rua dos Douradores, número 113, primeiro andar, de camaradagem com Júlio de Vilhena e José Maria Pereira de Lima. O Vilhena, com grande competência, mas sem grandes disposições para o ofício, levantava-se ao romper do meio-dia. Aparecia no escritório às 2 da tarde. Conversava com os colegas, animada e instrutivamente, mas não folheava um processo. O Pereira de Lima, mais comerciante que jurisconsulto, preocupava-se mais dos seus negócios comerciais do que do foro. Exportava vinho engarrafado, tornando-se mais tarde proprietário de fábricas em Setúbal. Chegou a cuidar de política, disputou uma eleição por Lisboa ao Elias Garcia. Fazia grandes planos de irrigação no Alentejo, formava grandes castelos e nem todos se esbarrundaram, porque, segundo creio, está rico e se não vive habitualmente em Paris, passa por lá grande parte do ano. E não sei se alguma vez se lembra ainda dos seus velhos camaradas. A verdade é que decorrem anos sem que eu lhe ponha a vista em cima e sem que dele tenha notícia. Eu, por mim, tinha mais algum afeto à profissão, mas os clientes não afluíam em barda, como seria para desejar. E, como advogado, entretinha-me especialmente em defender, na boa hora, gatunos e assassinos. Houve até um gatuno célebre, o Pera de Satanás, que, atribuindo à minha defesa o ter sido condenado a apenas uns meses de prisão, em vez de largos anos de degredo, como ele receava, tornou-se, no limoeiro, propagandista dos meus méritos oratórios, proporcionando-me assim clientela, pouco lucrativa, mas numerosa. Alternando, porém, o trato daquela gente com o trato das letras, matriculei-me no curso de Paleografia da Torre do Tombo, curso dirigido pelo grave académico João Basto, amigo e colaborador de Herculano, e frequentava um ou outro centro literário, especialmente a casa de Francisco Gomes de Amorim e a do Dr. Xavier Cordeiro. O Amorim, poeta e dramaturgo, autor dos cantos matutinos dos efêmeros, do ódio de raça, do Gigi, da flor de mármore, etc. Discípulo e pupilo de Garrett, morava num 6º andar na Rua do Carmo. Hemiplégico, porém, desde 1858, nunca subia a escada, fazendo a saída pelo portão do Largo do Carmo, por onde saem hoje os passageiros do ascensor de Santa Justa. Aquele 6º andar, do lado do Carmo, ficava ainda abaixo do nível do solo e tinha um quintal em que se juntavam alguns amigos do dono da casa, o Sousa Viterbo, o Xavier Cordeiro, o Frederico Laranjo, o conselheiro Bartolomeu dos Mártires,
Este conselheiro era um latinista consumado e, como eu não desconhecesse o latim, todo ele se comprazia em me recitar, de cor, páginas inteiras de Virgílio, trechos do Tácito, versículos da Bíblia. Amorim, apesar de doente, era um homem alegre e, na sua cadeira abacial, que ele herdara de Garrett, cujas memórias escreveu em 3 grandes volumes, ria-se desabaladamente com as facécias do Xavier Cordeiro, a quem ele não chamava Cordeiro, mas Borrego, pela conhecida bonomia do poeta da Doida de Albano. Ainda hoje me recordo com tristeza da maneira imprevista como eu perdi um amigo na pessoa de Gomes de Amorim, antes de ele morrer. Foi o único amigo que eu perdi antes de me levar à morte, e o motivo daquela perda mostra que os espíritos mais luminosos sofrem, às vezes, deploráveis eclipses. Numa época em que eu cultivava a sério a literatura escolar, aí por 1884, vendo que para a leitura de crianças se adotavam seletas com prosas dos velhos clássicos, tratei de organizar uma seleta de prosas modernas, com vários melhoramentos, entre os quais a súmula biográfica de todos os escritores cujas prosas eu reproduzia. Nesta secção biográfica, fizeram a mercê de cooperar generosamente vários escritores e jornalistas: Bulhão Pato, Tomás Ribeiro, Conde de Sabugosa, Mariano de Carvalho, Sousa Viterbo, Emílio Navarro, Trindade Coelho, Júlio César Machado, Conde do Casal Ribeiro, etc. Para a notícia biográfica de Garrett, estava naturalmente indicado Gomes de Amorim. Pedi-lhe que a fizesse e ele prometeu-me. Mas o tempo corria, a publicação do livro dependia apenas da notícia biográfica de Garrett, e Gomes de Amorim, alegando a sua pouca saúde, pediu-me que escolhesse eu outro colaborador. E ele próprio me indicou um amigo comum, o Dr. Abílio da Fonseca Pinto, que era revisor da imprensa da universidade, onde o livro se estava compondo e que, sem demora, poria fecho à composição do livro. Aceitei o alvitre. O Fonseca Pinto escreveu a notícia, uma página, e dali a pouco o livro estava no mercado, mandando eu um exemplar ao Gomes de Amorim, como era costume ao publicarem-se obras minhas. Imagine-se agora qual seria o meu assombro quando dias depois recebi uma cerimoniosa carta em que o Gomes de Amorim me dizia pouco mais ou menos: Excelentíssimo Senhor, de hoje em diante estão quebradas as nossas relações. Quem é o autor de um livro em que se publicou a notícia assinada por Fonseca Pinto não tem direito à minha amizade, etc. Olhei bem para a assinatura, dei voltas à carta, não estivesse eu sonhando e fiquei na mesma. Isto é, não percebi nada. Se ele próprio pedia desculpa de não escrever a notícia, se ele próprio indicou a pessoa que a escreveu, se o Fonseca Pinto sabia o que escrevia e era incapaz de um desprimor, onde é que estaria o gato? É um doente, disse eu comigo. E escrevi-lhe a comunicar-lhe o meu assombro e a pedir-lhe que me dissessem que ponto a notícia o teria melindrado. E ele respondeu-me: falar-se de Garrett, numa só página que seja, e não citar o meu nome, é malevolência e perfídia indesculpável. Benzi-me 3 vezes, mas não havia dúvida. Gomes de Amorim entendia que havia de ir para a eternidade de braço dado com Garrett e que só um malvado, como eu, o separaria por um instante. Magoou-me o incidente, mas a pena que eu tive do escritor, meu ex-amigo, foi ainda maior que o meu desgosto. Nunca mais falámos, nem mais voltei à sua casa enquanto ele viveu. Voltei lá no dia em que um desastre o vitimou e suas filhas e seu genro, o engenheiro Carlos Vasconcelos Porto, puderam verificar que, apesar de tudo, eu era sempre o velho amigo de Gomes de Amorim. As reuniões em casa de Xavier Cordeiro, na Rua da Cruz dos Poiais, tinha verdadeiro cunho literário. Apareciam ali a miúdo, Castilho, Tomás Ribeiro, o Dr. António da Costa, o Santos Valente, além de várias damas ilustres, Dona Leonor de Castilho, a Baronesa de Almeida e outras. O encanto da casa era a mulher de Xavier Cordeiro, Dona Maria da Piedade Amoinho, nova, formosa, cheia de vida e talento, amicíssima especialmente de Tomás Ribeiro, a quem tratava por tu, obrigando-o a dizer versos a toda a hora. Mal suporíamos nós que não muitos anos depois morreria queimada por se lhe incendiar o vestido com um ferro de engomar. Depois deste desastre, nunca mais vimos rir o Xavier Cordeiro. Naturalíssimo. Naquele tempo, os literatos não se reuniam somente nos serões do Castilho ou do Xavier Cordeiro, nas livrarias Ferreira, Ferim, Bertrand e Tavares Cardoso, na Academia das Ciências ou no Grêmio Literário. Também se reuniam ao ar livre, em colóquios animados e às vezes pintorescos, e especialmente às portas do Café Martinho.
Ao entardecer, não era raro depararem-se-nos ali, em grupos ou círculos, figuras conhecidas no mundo literário. O Júlio César Machado, o Gomes Leal, o Guilherme de Azevedo, o Fernando Leal, o João de Deus e outros. O Júlio Machado, o nosso mais cintilante folhetinista, o homem feio mais simpático que eu tenho conhecido, teve o mau gosto de acabar com a vida para não sobreviver à perda de um filho que era o seu enlevo. O Guilherme de Azevedo, tendo redigido com o Guerra Junqueiro A Lanterna Mágica, com caricaturas de Bordal Pinheiro e depois de ter publicado 3 formosos livros de versos, foi morrer a Paris. O Gomes Leal, felizmente, sobreviveu àquela Pleiade, mas esconde-se com os seus versos como desterrado numa cidade de prosa. O Fernando Leal, que nascera na Índia, pertenceu ao exército da metrópole, onde publicou um livro de versos notáveis, reflexos e penumbras, voltando afinal para a Índia, onde faleceu há pouco, tendo consagrado os últimos anos a estudos da linguagem indo-portuguesa. Naquele cenáculo eventual, João de Deus era a figura mais dileta e talvez a mais interessante. Não falava dos seus apuros, mas sabia-se que ele sofria privações, não porque ele não pudesse colocar-se em situação desafogada, mas porque a sua modéstia e o seu trato ilhaníssimo eram acompanhados por sentimento de independência que nada pedia a ninguém aceitaria o bem-estar que parecesse favor. Aquele sentimento de independência não o levava a dissimular a escassez dos seus recursos. Numa tarde fria de inverno, em que eu, aconchegado num sobretudo de Antracã, me juntei com ele à porta do Martinho, dizia-me ingenuamente, afagando o seu modesto fraco: feliz quem pode ter um sobretudo. Eu não era feliz e preferiria ao sobretudo o gênio de João de Deus, mesmo sem roupa de inverno, mas a simplicidade e a franqueza do poeta comoveram-me. Houve um amigo meu que tentou ocorrer à difícil situação de João de Deus, obtendo para ele um cargo qualquer, mas o poeta, daquela vez, como de outras, esquivou-se sempre a aceitar cargos que poderiam representar favor, e ele não compreendia favores à custa do Estado. Posteriormente, mercê do seu trabalho e da aceitação pública da sua cartilha maternal, a situação do poeta melhorou sensivelmente. Mas, na fortuna ou na adversidade, João de Deus, incapaz de ódios e inacessível a desfalecimentos, mantinha para todos o seu sorriso, o sorriso de um bom ou de um justo. E esse sorriso até se refletiu num delicado pensamento que ele deixou escrito no meu álbum. Que há de um poeta dizer a outro: nada. Os arúspices, quando se encontram, ou quando se encontravam, sorriam-se. O que poucos sabem é que o seu bom senso e a sua simplicidade nativa fizeram dele um excelente precursor da ortografia simplificada ou racional, hoje oficialmente adotada e geralmente seguida. Ainda o buço me não apontava, recebia eu do Dr. Anselmo de Andrade o presente de uma coleção de Begense de 1868, redigido por João de Deus. Aquele jornal, graças a João de Deus, mantinha corajosamente a ortografia simplificada, desviando-se embora insuladamente do chemin des années, que é, como quem diz, do caminho coimbrão ou da abençoada rotina. Ali atentamente o Begense, e a tal ponto me impressionou a sensatez e a lógica do seu redator, que desde as minhas primeiras publicações, e antes ainda de terem aparecido os trabalhos filológicos de Real, D'Armes Tété, Paulo Maier, Gastão Paris, Reinache, Gonçalves Viana e outros sábios, sobre as vantagens da ortografia simplificada, já eu praticava essa ortografia e por ela pugnei tenazmente 40 anos, até que ela foi implantada oficialmente entre nós, com a anuência e responsabilidade de Adolfo Coelho, Gonçalves Viana, Carolina Michaelis, Leite de Vasconcelos, o Dr. Cortesão, Dr. Gonçalves Guimarães e de quantos podiam ter voto no assunto. É talvez interessante a leitura de um dos artigos em que João de Deus pugnava brilhantemente pela ortografia simplificada e por isso o reproduzirei. Um correspondente do Begense queixava-se a João de Deus contra a grafia que os tipógrafos lhe atribuíam segundo o que ele julgava e dizia: que juízo farão de mim à vista dos erros tipográficos com que saiu o meu artigo? Aponto alguns. Atenção por atenção. Estilo por estilo. Inteligência por inteligência. Fala por fala. Portanto, e agora uma parte meu, para que percebam, atenção, era atenção com o T e atenção com 2 T's. Estilo com I ou estilo com Y. Inteligência com um L ou inteligência com 2 L's.
fala com um L ou fala com dois L's. Portanto, já nesta altura havia aqui alguma disputa pelas alterações ortográficas relativamente à língua. E Cândido Figueiredo, na altura, era um defensor das alterações e da simplificação da escrita. Continuando a leitura. E João de Deus respondia-lhe: por fala, dizei vós, porquê? Pelo uso, tem-se sempre escrito dos dois modos. Pela etimologia, de onde se deriva, então. O falar em latino significa enganar. Serve-nos a etimologia? Ó padre, também vós, virtuoso como Sócrates, poeta como Fenelon, democrata como um e outro, dais ouvidos aos advogados do privilégio e do mistério? Que dualismo é esse? Ou religião de luz e trevas, de Murde ou Arimã, que levantais sobre a unidade de Deus e da humanidade, condenando as 99 centésimas partes da sociedade a não poder, com a sua pena molhada em lágrimas, atravessar a ideia no seu voo e dividir com os mais as suas lástimas. Mas é preciso que a língua se não corrompa. Sois os primeiros a corrompê-la, não a escrevendo como a escreviam os nossos mestres, e deixando-a escrita como se não há de ler. Mas é preciso que a língua se uniformize. Em quê? Na pronúncia? Nem todos podem ir em peregrinação a Constantinopla perguntar aos alemães do Alcorão ortográfico como hão de ler as suas sagradas páginas. Na escrita? Escreve cada um do seu modo, e todos bem diferentemente dos nossos clássicos, cada um dos quais já escrevia de sua maneira particular. Mas o elemento histórico? Mas os trajes da antiguidade? Mas a feição da família? O cunho da raça? Sabeis tanto o que isso quer dizer como eu. Qual é a etimologia do chá da China? Papelões. Em cada palavra que escreveis, falha um princípio da vossa mística ortografia. Mas seja a coisa arbitrária, arvore-se o capricho em lei, juremos constituição e despotismo. Que escritura nos dais por tipo? Quando quiser nomear quem primeiro descobriu as praias do Novo Mundo, que é de escrever? Pedro Álvares ou Pedralvares? Ou Pedralures? Ou Pedralvaras? Ou Pedraluares? A opinião de cada um de vós, sei eu, é escrever como cada um de vós escreve. Sei que se tem escrito nestes últimos tempos sobre o assunto, mas Deus me livre de desperdiçar um momento com doutrinas em que os seus próprios mestres se não entendem uns aos outros. Levantei-me do berço com opiniões formadas sobre muita coisa e não há Brahma, com todas as suas 4 cabeças mitradas e toda a sua quadrilátera majestade, que me tire daí. Esta é uma das tais. A razão é que eles veem-me com raciocínios e eu escuto o coração. Filho do povo, inimigo da raça de todo o privilégio, digo: pode aprender a ler toda a gente e escrever bem toda a gente? Porque não há de aprender a ler e não há de escrever bem? Porque não há de entesourar em papel um sentimento de alma, uma pobre mulher, senão a troco do escárnio dos doutores? Estou a imaginar uma virtuosa mãe a ensinar a ler a sua filha. Pomba, venha cá, são horas de lição. Que é da cartilha? Abra, diga P-H-A-O-til. Soma, fão. Ouviu, minha filha? Diga outra vez. Ora vamos. P-H-A-O-til. Fão, minha filha, pois não ouves? Que, mamã? Olhe, repare a minha joia. V-H-A-O-til. Til, mamã? Não, filhinha, pois não ouves? P-H-A-O-til. Fão. Jesus, não estás atenta? Não ouves dizer fão? Também a mamã diz til. Mas tudo, meu amor, tudo faz fão. Vamos a ver outra vez. Agora diga. Agora diga. Fão. Repara. P-H-A-O. Til. Mamã. Diga, mamã. Então não diz. Mamã. Não diz e as lágrimas já lhe estão a ferver nos olhos em borbotões. É o horror inato ou absurdo. É a sinceridade de um anjo que, enquanto a não bestificam, matam-no com palmatoadas, arrancam-lhe as orelhas, mas não confessa uma impiedade. Pelo amor de Deus, não nos bestifiquem logo à nascença. Não faltará quem não o faça em todo o tempo. Não apaguem logo nos inocentes a luz que Deus lhes deu. Não se abracem ao passado como termo da vida. Deus fez a terra redonda para se não parar. Tudo se herdou do passado informe, rude, desmembrado, inarmónico, sem sistema, sem unidade, como as letras que à roda de um calvário se ajuntam pelo tempo adiante, deitada cada qual por sua mão. Mas veio a razão depois, em tudo, com esses materiais acarretados pelas gerações desalumiadas, pôr por obra, como arquiteto, uma fábrica, um pensamento.
será excetuada a escrita? Simplificai e regularizai a língua de Camões, e vereis não só todos sabermos ler, senão, dentro, em 100 anos, o nosso prelo em correspondência com os livreiros do mundo. A que deve o feíssimo francês a sua universalidade? À lógica, porque esse, ao menos, é consequente no absurdo. É uma questão de alta nacionalidade. Acham-na os pontífices pueril, para nós o que é enfadonho. E concluindo, o I grego mandei-o para a Grécia. Letras dobradas só em dias de muito frio. E o PHAO-tilfão só quando o polido presidir à correção das provas de jornal que eu redija ou me passar por alto. Polido era um médico de doidos. Como se vê, João de Deus não era filólogo, mas o instinto levava-o para as verdades que a ciência ou depois proclamou, e aquela sua prosa, elegante e simples, conseguiu pelo menos um partidário intransigente e convicto da simplificação da escrita. Fui eu. E termina assim a leitura do 5º capítulo da 3ª parte do livro de Cândido de Figueiredo, Os Meus Serões. Desejo-vos uma boa quarta-feira, desejo-vos um resto de boa semana e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.